cheguei a ver. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, comunidade evangélica de Mauriti. Estamos aqui com mais uma célula online. Que vocês aí possam em casa estar compartilhando o link. Vocês possam estar compartilhando com seus amigos, seus familiares. E estamos aqui para ministrar mais uma palavra, falar do amor de Jesus. Fala o nosso Deus é bom, Ele é maravilhoso. E aqui a minha digníssima esposa, a Solange, eu sou o João Paulo. Fazemos parte aqui da liderança da Casa do Senhor, da comunidade evangélica de Mauriti. E nós queremos compartilhar essa palavra com vocês aqui essa noite. Boa noite a todos e uma boa célula. Seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando de mim, os detalhes cuidam de mim. Seu amor é sobrenatural. Quero que vocês Faz com que eu me sinta especial. que vocês não deixem nada nem ninguém incomodar vocês. E vamos começar a orar. Senhor bondoso Pai, seja bem-vindo nesse lugar. Deus, estamos aqui na sua presença, Pai. Vem, Deus, derramando o teu sangue sobre as nossas vidas. Vem, Deus. Oh, Deus. Pai, obrigado por nós estarmos aqui presentes, Deus. Obrigado, Deus, por conceder, Deus, o nosso ar para nós respirarmos, Deus. Deus, abençoe essas pessoas que estão assistindo nesse momento. Vem dando sabedoria, vem dando entendimento, Deus, para cada uma dessas pessoas. Que elas venham a se transformar, Deus, na sua presença, Deus. Que essa palavra de hoje que vai ser lançada, Deus, venha sendo purificada na vida de cada um. Pai amado, Pai querido, nós te damos graça, nós te louvamos, nós te agradecemos, Deus. E assim, Pai amado, que nós te agradecemos e nós te louvamos, em nome do Senhor. Amém. Abba, Pai, que vocês possam continuar com seus olhos fechados e que o Espírito Santo de Deus possa mover sobre a nossa vida. Deixa que Deus possa entrar na sua mente, no seu coração nesse momento. Acalma a tua alma, o teu espírito. Senhor bondoso Pai, em nome de Jesus, eu venho te apresentar, meu Pai, colocar diante do Senhor, meu Pai, todas aquelas pessoas, Senhor, que se encontram nesse momento conectado, meu Pai, compartilhando dessa célula, Senhor. Que toda palavra que for lançada, Senhor, seja providência, seja provisão na vida dos nossos irmãos e irmãs, meu Pai. Nós sabemos, Pai, que o Senhor é o nosso único refúgio, Senhor, e que essa palavra essa noite possa vir falar e moldar o nosso coração, o nosso entendimento, Senhor. Que o nosso caráter, Senhor, possa ser moldado, Senhor, renovado em nome de Jesus. Nós sabemos, meu Pai, que todo o sacrifício que o Senhor deu naquela cruz foi pela nossa vida, meu Pai, pela nossa salvação. E nós sabemos, Senhor, que o Senhor é o Messias, meu Pai. O Senhor está na nossa frente, nos guiando para os nossos passos, Senhor. Amém, nos dá Jesus. estratégia, Senhor. E nós te pedimos, Senhor, da vossa sabedoria, meu Pai, para que essa célula, Senhor, possa ser ministrada, Senhor. Amém, e almas Deus. possam ser alcançadas, Senhor, para que nós possamos, Jesus, estar preparados, meu Pai, para a volta do nosso Senhor, meu Pai. Amém. É assim, Jesus Cristo, que eu quero te agradecer por essa célula, Senhor, por esses nossos irmãos que se encontram, Pai, sintonizados, conectados, em nome de Jesus, meu Pai. Amém. Povo do Senhor, nós vamos compartilhar com vocês o caráter do verdadeiro cristão. Só para frisar um pouco, o que é o caráter? É um conjunto de características e atitude e personalidade. O caráter pacificador de paz. Eu quero que vocês abram a palavra de vocês lá em Gênesis. Lá em Gênesis 13, 8, 9. Gênesis 13, do 8 ao 9. Amém? Um dia Abraão disse a Ló: nós somos parentes, chegando, e não é bom que a gente fique brigado, nem que os meus empregados briguem com os seus. Vamos nos separar. A escolha, a terra está aí, toda.
Se vocês for para a esquerda, eu irei para a direita. E se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Amados, qual a sua atitude que você toma na sua vida? Às vezes você está com raiva de alguém, às vezes você está triste, às vezes você não quer estar perto de alguém. Mas nós temos que fazer igual o caráter que Abraão fez. O que é que Abraão fez? Abraão disse assim: Ló, nós somos irmãos, nós não podemos estar em contenda. E assim, Abraão falou para Ló: Ló, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. E assim, Abraão tomou sua decisão e levou todo o seu gado, todas as suas tendas, e seguiu na presença do Senhor. E Ló seguiu o destino dele como ele quis, né? E sendo assim, a contenda deles foi por conta da discussão dos pastores, né? Dos pastores de Abraão e os pastores de Ló. E você, na sua vida? Você toma decisões precipitadas? Você busca a presença do Senhor? Sem contendas? E para indagarem mais nossas vidas, vamos ver continuando, lá em Gênesis 13, do 14 ao 15. Gênesis 13, do 14 ao 15. Que mais adiante, né? Abraão seguiu em frente, né? Sempre buscando a palavra de Deus. Um certo dia, né? Depois que Ló foi embora, o Senhor Deus disse a Abraão: de onde você está, olhe bem para o norte e para o sul, e para o leste e para o oeste. Eu vou dar a você, aos seus descendentes, para sempre, toda a terra que está vendo. Amados irmãos, pela obediência que Abraão fez a não entrar em contenda com Ló, Deus deu para ele algo de melhor. Deus prometeu para ele assim: Abraão, toda essa terra que está vendo será para você e todos os seus descendentes. Ou seja, amados irmãos, do jeito que Deus fez com Abraão, Deus também faz com nossas vidas. A partir das nossas escolhas, das nossas decisões, Deus derramou bênção sobre as nossas vidas. Amém? E para nós aprendermos mais, né? Abraão fala sobre Ló, Abraão fala para Ló ser pacífico, porque com contenda a gente não vai a lugar nenhum, não é verdade? E dando a continuidade a mais um caráter de um verdadeiro cristão, é um caráter de Daniel, que nós podemos encontrar em Daniel 6, do 10 ao 13. Daniel. Cadê aqui? Daniel 6, versículo 10 e o 13. Amém? Todos encontraram aí? Quando Daniel soube que o rei tinha assinado a ordem, voltou para casa. No andar de cima havia quarto janelas que dava para Jerusalém. Daniel abriu as janelas, ajoelhou-se e orou, dando graças ao Senhor Deus. Ele acostumava fazer isso 3 vezes por dia. Os inimigos de Daniel foram junto até a casa dele e encontraram orando ao Deus. Então, foram procurar o rei a fim de falar com ele a respeito da ordem. Eles disseram: o rei,
o Senhor assinou uma ordem que proíbe que durante 30 dias se façam pedidos a qualquer Deus ou qualquer outro homem, a não ser ao Senhor. E a ordem diz também que quem desobedecer será jogado na cova dos leões. Não é verdade? O rei respondeu: é verdade, a ordem deve ser obedecida. De acordo com a lei dos medos e dos persas, eles não podem ser anuladas. Aí eles disseram ao rei: mas Daniel, um dos prisioneiros que vieram à terra de Judá, não respeita o Senhor, nem se importa com a ordem, pois orou ao Deus dele 3 vezes ao dia. Amados irmãos, aqui, se fosse você, se fosse nós, qual seria a nossa atitude? Porque aqui, mesmo Daniel, sabendo que poderia ir para covas dos leões, poderia ser morto, mesmo assim ele persistiu, orando 3 vezes ao dia, buscando a palavra de Deus. Daniel não se conteve com o decreto, porque a ordem já estava assinada. Mas mesmo assim, Daniel buscou a presença do Senhor, buscou a presença de Deus. E você, amado irmão, mesmo sabendo que seu pescoço, ou que você ia ser jogado na cova dos leões famintos, você obedeceria à ordem do Senhor? Reflitam essa pergunta. Amém? Daniel confiou no Senhor. Por mais que nós passamos por qualquer dificuldade, nós temos sempre que focar no nosso Pai amado. Amém? Mas outro caráter, o caráter de Neemias. Eu quero que vocês vejam lá em Neemias. Neemias 1, do 4 ao 6. Amém? Todos já encontraram? O caráter de Neemias, o amor ao próximo. Quando ouvi isso, me sentei e chorei. Quando alguns dias eu fiquei chorando e não comi nada. E fiz a Deus esta oração: ó Senhor Deus do céu, Tu és grande e nós te tememos. Tu és fiel e guarda a Tua aliança com aqueles que te amam e te obedecem aos teus mandamentos. Olha para mim, ó Deus, e ouve as orações que faço dia e noite em favor dos teus servos, o povo de Israel. Eu confesso que nós, o povo de Israel, temos pecado aos meus antepassados. Ele falou que também tinha pecado, né? Amados irmãos, aqui, Neemias, ele teve um caráter assim que, às vezes, não é fácil nós praticarmos, né? Que ele se pôs no lugar daquele povo, né? Ele era copeiro, né, de um rei, e ele estava ali de boa, né? Ele poderia não ter se importado com aquele povo, não é verdade? Mas aqui fala que ele orou pelas pessoas, ele jejuou pelas pessoas, ele orou e continuou orando. Porque, amados irmãos, a oração é uma arma fortíssima do cristão. Sem oração, amados irmãos, nós não conseguimos ir a lugar nenhum. E mais frisando um pouco sobre Neemias, né, que no versículo 7 vem assim: com os nossos atos temos pecado contra ti, e não temos obedecido aos teus mandamentos, não temos obedecido às leis que nos deste por meio de Moisés, teu servo. Amados irmãos, às vezes o inimigo, ele quer
deixar você rente com o chão e não dar aquela para você aquela dignidade de você buscar a palavra do Senhor, porque Ele não quer que você faça isso. Ele quer que você se renda aos pés dele, mas nós temos que orar pelo nosso irmão. Você, amado irmão, tem orado pelos seus inimigos? Você tem orado pelo seu vizinho, orado pelos seus pastores, orado pelos seus líderes, orado pelas pessoas pelos seus filhos, pelo seu marido. E dando a continuidade em outro caráter, é um caráter de obediência e fidelidade, que também é lá em Daniel. É Daniel. Daniel 1, do 8 ao 9. Amém? Todos encontraram? Encontrou, João? Encontrou? Daniel resolveu que não iria ficar impuro por comer a comida e beber o vinho que o rei dava. Por isso foi pedir que eu o ajudasse a cumprir o que havia resolvido. Deus fez com que apenas fosse bondoso com Daniel e tivesse boa vontade para com ele. Amados irmãos, aqui Daniel chegou a um rei, né, uma pessoa que era por conta de comidas e bebidas, né? E Daniel não quis as iguarias deles, né? Ele preferiu orar ao Senhor, né? E comer e participar do que ele fosse agradar ao Senhor, né? E você? Se fosse você no lugar de Daniel, você iria comer das farturas e bebidas e vinhos que poderiam oferecer para você? Porque muitas vezes alguém chega e lhe oferece bebida, oferece qualquer outra coisa. E mesmo você sabendo que aquilo desagrada ao Senhor, você dá a opção de não fazer a vontade do Senhor. Mas, amados irmãos, eu venho aqui dizer para vocês que a obediência, a fidelidade que Daniel teve em obedecer ao Senhor, nós temos que fazer como Daniel fez. Quando chegar alguém lhe oferecendo algo, e você sabe que vai desagradar ao Senhor, você repreenda. Amém? Porque Daniel preferiu comer os cereais, né? Que ele orou ao Senhor, e assim foi para ele, orando o Senhor, ele conseguiu conversar com o rei e mudar a alimentação dele. Amém? Deus abençoe a vida de vocês. Eu vou passar a palavra para meu amado esposo, João Paulo. Amém. Dando continuidade sobre caráter, né? Eu queria frisar algo com vocês essa noite. O caráter, ele anda moldado na nossa face. Na nossa face nós podemos obter o nosso caráter. O caráter de uma pessoa de Deus, de um homem temente, obediente a Deus, de um homem que segue fiel às normas e os mandamentos que o Senhor Jesus nos determina e nos manda segundo a palavra dele. E a minha esposa, a Solange, ela citou aí vários caráteres de vários homens de Deus, que eles foram confiantes, fiéis ao Senhor. E continuando, falando sobre caráter, para nós que somos verdadeiros homens de Deus, cristãos, eu queria que vocês pudessem estar abrindo a Bíblia de vocês, no livro de Esdras, capítulo 7, versículo 9 e 10. Esdras, capítulo 7, versículo 9 ao 10. Amém?
Depois, no primeiro dia do primeiro mês, partiu da Babilônia e no primeiro dia do 5º mês, chegou a Jerusalém, segundo a boa mão do seu Deus sobre ele. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Amados irmãos e irmãs, o profeta Esdras, ele tem um caráter aqui que nós temos que levar na nossa vida. No versículo 7, aliás, no versículo 9, tem uma palavra que ele diz assim: segundo a boa mão do seu Deus sobre ele. E Esdras, ele começa a buscar a palavra de Deus, ele começa a aprender sobre a palavra de Deus, ele começa a viver sobre a palavra de Deus, ele aprende, ele vive e ele começa a ensinar e a praticar a palavra de Deus. É um dos caráteres de Esdras, do profeta Esdras. Ele começa a buscar, a aprender da palavra do Senhor, ele começa a viver na vida dele de forma íntegra, pacífica, temente e obediente a Deus. E ele começa depois a ensinar a todo aquele povo em Israel os estatutos e normas que o Deus de Israel, ele determina na palavra dele, do Senhor. Esdras, ele toma uma decisão de aprender. Ele aprende, em determinado tempo da vida dele, ele vive aquilo ali, coloca em prática e ele começa a ensinar. A mão de Deus sempre esteve sobre Esdras, ou seja, a mão do Senhor estava moldando a vida de Esdras. Isso torna Esdras um homem de bom caráter. E você decida estudar, aprender, viver e ensinar sobre as Sagradas Escrituras, sobre a palavra de Deus. Esse é um caráter do homem de Deus e de uma mulher do Senhor Jesus. Eu queria compartilhar com vocês também outra passagem que também fala sobre caráter. Eu queria que vocês pudessem abrir a palavra de vocês no livro de Jó, Jó 1, versículo 1. Jó é um homem íntegro, justo, correto diante do Senhor. E a palavra diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. A palavra íntegro, amados, ela quer dizer que é limitações, é ilimitado, é inesperado. A palavra reto quer dizer justiça, confiança em Deus. E quando Jó fala que Jó é temente e se desviava do mal, é porque Jó era integramente um homem de caráter que seguia as doutrinas que o Deus tinha determinado nos seus mandamentos nas Sagradas Escrituras. Jó foi um exemplo. Jó sabia que Deus era fiel, permaneceu firme e forte. Na nossa caminhada cristã é feita de escolhas. Se deixarmos um exemplo, se deixarmos um preguinho para o inimigo, ele usa esse prego para expor as tentações da vida. Arranque o prego, não faça concessões do pecado. Ou seja, para nós mantermos o nosso caráter, aquele mau caráter de uma mal pessoa, não deixe que um mau caráter venha permanecer e ficar na sua vida. Mas que esse mau caráter possa ser transformado num homem de caráter, assim como esses homens de Deus que nós estamos dando referência aqui na Bíblia. Eu queria que vocês fossem lá no Novo Testamento, lá em 2 Coríntios. Eu queria compartilhar com vocês sobre Paulo. Paulo, amados, era um homem que era perseguidor da igreja, do povo de Deus. Mas a vida de Paulo, de uma hora para outra, ocorre uma transformação. E Paulo começa a
seguir a ser temente a Deus. E esse caráter de Paulo, nós podemos até observar que o nome dele, até teve a mudança do nome dele, de Saulo para Paulo. Paulo é do Novo Testamento, um dos maiores caráteres de pessoas que nós podemos seguir como exemplo. E a palavra lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, a palavra diz assim: então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Amados, aqui a palavra fala que Paulo estava com espinho na carne, estava com a ferida de espírito na alma. E ele roga ao Senhor 3 vezes para que aquela ferida, aquela perturbação, aquela dor, aquela aflição saia da vida de Paulo. Mas Deus diz que o próprio Jesus Cristo fala que na fraqueza é que Paulo se torna forte. Nas maiores dificuldades que Paulo teve, mas Paulo teve um caráter. Paulo, ele tinha confiança. Ele não temia a ninguém, a mal nenhum. Ele sempre confrontou aquelas pessoas. Depois que ocorreu a transformação na vida dele, Paulo começou a dar exemplo de um homem de Deus, um homem de caráter, um homem digno, um homem de coerência na vida daquelas pessoas que eram seus seguidores naquela época. Paulo, por mais fraco que era, que passou nas suas tentações, nas suas dificuldades, ele não se dava por vencido. Paulo não se dava por vencido de forma alguma, mas ele lutava constantemente para que na maior fraqueza que ele pudesse estar, que fosse a fraqueza carnal, ou que fosse a fraqueza espiritual, mas que ele pudesse estar na presença de Deus. Eu queria que vocês pudessem abrir também a Bíblia de vocês em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. E a palavra diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Muitas pessoas podem estar apontando o dedo para você e lembrando a você aquela antiga pessoa que você era, uma pessoa de mau caráter. Mas quando você recebe a graça e você recebe a transformação do Espírito Santo de Deus, meus irmãos e irmãs, vocês recebem um novo caráter, vocês recebem um selo, que vocês são filhos e servos do Deus Altíssimo. E assim como aconteceu na vida de Paulo, também é assim na nossa vida, que nós possamos ser pessoas dignas, pessoas de respeito, pessoas que quando estiver na sociedade, pessoas possam olhar para você e dizer assim: ei, eu quero me espelhar na Solange, eu quero ser uma pessoa parecida, moldada como Solange, uma mulher de Deus, uma mulher de caráter, uma mulher que tem segurança, é uma mulher firme e forte no Senhor. E assim como o homem também. Amados, quando nós queremos mudar, transformar o nosso caráter, só basta nós buscarmos a Deus, sermos temente a Ele, que toda a nossa história é mudada. E continuando falando de caráter, tem um homem que ele foi o maior exemplo em todas as áreas que nós imaginarmos. Um homem que deu a vida pelos nossos pecados, pela nossa vida, chamado Jesus Cristo, o Nazareno, o Messias. E a conduta de Jesus Cristo aqui na terra. Eu queria que vocês abrissem o livro de vocês, lá em Filipenses, capítulo 2, do versículo 5 ao versículo 8. E esse texto, meus irmãos, vai dar uma analogia, uma breve explicação do caráter de Jesus Cristo. A forma que ele percorreu aqui na terra, de um homem 100% homem, mas também 100% Deus. E a palavra lá em Filipenses 2, 5 a 8 diz assim: tende em vós
o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. Assim, mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Irmãos, o maior exemplo de um homem de bom caráter é o nosso Messias, é o nosso Rei da Glória, Jesus Cristo. A palavra fala que nós temos que ter o mesmo sentimento de Cristo. Quando nós temos o mesmo sentimento de Cristo, quando nós temos a mesma conduta de Cristo, quando nós temos a mesma performance, o mesmo comportamento de Cristo, pessoas começam a ver em nós um caráter renovador. E a palavra diz que ele se esvaziou dele mesmo, para ele assumir a patente de homem. Ele veio como homem aqui para a terra, ele sofreu por nós, ele se doou a sua vida por nós, e morreu numa morte de cruz. Mas o caráter de Cristo permaneceu ontem, permanece hoje, e sempre permanecerá nas nossas vidas. Eu queria estar convidando vocês nesse exato momento, para que vocês pudessem estar fechando os seus olhos, que vocês possam estar buscando a presença de Deus. Meu Pai querido Jesus, que essa palavra que foi lançada, Senhor, sobre caráter, que esse caráter do Senhor Jesus, Senhor, possa resplandecer na nossa face. Que o nosso coração, Senhor, possa ser renovado de um caráter, Senhor. Que outras pessoas, meu Pai, possam ver em nós que nós somos pessoas, Senhor, modeladas. E qualquer pessoa que buscar a caminhada com Cristo, o seu caráter será transformado, a sua vida será uma vida de bênção, uma vida de amor, uma vida que você se doa pelo seu próximo. E essa doação ao seu próximo, seguimos os mandamentos do Senhor Jesus. Nós temos que servir ao Senhor de coração, de corpo, de alma, de espírito. Abba, Pai, Paizinho querido, em nome de Jesus, que essa palavra, Senhor, que foi lançada e ministrada essa noite, meu Pai, possa ficar, Senhor, possa entrar em juntas e medula do nosso corpo, da nossa alma, Senhor, e que a esse caráter renovador do Espírito Santo de Deus, Pai, possa fazer, Senhor, homens e mulheres justos, íntegros, perante a vontade do Senhor, meu Pai. Não, Pai, não deixa nós fazermos a nossa vontade de homem carnal, mas que a vontade do Senhor seja a vontade, que ela é boa, perfeita e agradável. É assim, Paizinho querido, que nós queremos te agradecer, meu Pai, e que vocês possam estar, Senhor, frisando nesse cântico, nesse momento, meu Pai. Refrigera a tua alma, refrigera o teu espírito, coloca a tua confiança em Deus. Aleluia, glória a Deus. É meu descanso. Em teus braços Aleluia, Deus. Senhor bondoso Pai, seja bem-vindo nesse lugar, Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Pai amado. Obrigada, Deus, pela sua presença, Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo de Deus. Obrigada, Deus, por amar nossas vidas de tal maneira que não tem explicação. Aleluia. Obrigada, Deus. Obrigada, Deus, por dar seu único filho para nos salvar, Deus. Amém, Jesus. Obrigada, Jesus. Mais de ti, Espírito Santo de Deus. Pai amado, você que está em casa, filhos, venha se esbaldar, venha agradecer, venha louvar ao nosso Pai amado. Aleluia, Deus. Vamos orar, amados. Vamos orar com o coração agradecido ao Pai.
A oração, amados, é uma arma muito forte para nós cristãos, Deus. Para que nós não venhamos desviar nem para a direita e nem para a esquerda, Deus. Que essa luz, que é Jesus, que essa luz que é Jesus, amados, pegue ela, amados, e guarde para você e transmita para o seu irmão, transmita para o seu próximo, Deus. Oh, Pai amado, Pai querido, seja bem-vindo nesse lugar, Deus. Nós só temos, Deus, a te agradecer. E é assim, Deus, que nós te damos graça, que nós te louvamos, que nós bendizemos o teu santo nome, Pai. Obrigada, Deus, pela vida dos nossos pastores, Deus. Pela vida da nossa comunidade evangélica, Deus. Aleluia. Que no nome de Jesus, Deus, eu profetizo no teu nome, Pai Glória amado, Pai querido. Que todas as coisas ruins, todas as maldades, todas essas pandemias que está passando, vai ser lançado para fora no nome de Jesus, Deus, por terra, Deus. Nós entregamos nas tuas mãos, Deus. E que essas palavras que foram faladas aqui, Deus, veio do teu trono, Deus. E eu entrego todas as nossas vidas, Deus, as pessoas que estão assistindo, Deus, nas tuas mãos, Deus, nos teus pés. E assim, Pai amado, que nós humildemente, nós te oramos e nós bendizemos o teu santo nome, no nome de Jesus. Aleluia. Amém? Amém. Eu agradeço a todos que estavam conectados aí, possam compartilhar esse link. Que Deus abençoe vocês. Eu já quero fazer um convite de hoje. Próximo sábado, encontrão de jovens às 19 horas. Estejam conectados na comunidade evangélica do Mauritinho no Facebook. Publique esse link, convide seus amigos, seus familiares. Em nome de Jesus, tenha uma boa noite. Deus abençoe.